A Câmara de Vereadores de Cuiabá tem sido alvo constante de polêmicas. Entre os últimos acontecimentos estão a denúncia de servidores fantasmas na casa, além do bate-boca entre o vereador Abílio Júnior, do PSC, e o secretário de Mobilidade Urbana, Antenor Figueiredo, em relação ao transporte coletivo municipal. Isso sem falar na CPI do Paletó, que continua travada. E o vereador do PP, Diego Guimarães, que causou um verdadeiro desgaste ao deixar a Câmara para assumir a presidência do Intermate, só para voltar atrás um dia depois. E esses são alguns dos assuntos que a gente conversa aqui no Jornal do Meio-Dia com o vereador pelo PSB e presidente da CPI do Paletó, Marcelo Usic. Boa tarde, presidente. Boa tarde, Lúcio, Nayara, todos que estão nos assistindo. É mais um prazer a gente estar aqui novamente, a gente bater um papo sobre esses assuntos e outros da Câmara Municipal. Presidente, a Justiça, em primeira instância, decidiu suspender os trabalhos da CPI. Depois, a desembargadora Helena Ramos chegou a colocar o seguinte, de que seria nula, né, a escolha do membro Mário Nadaf e do relator Adevair Cabral. Agora, a decisão está nas mãos do presidente da Câmara, Justino Malheiros, para saber se mantém os dois vereadores ou se indicaria outros dois vereadores para compor essa comissão. Essa decisão sai o quê? Na semana que vem? Essa decisão, com base no parecer da Câmara, a Câmara orientou o presidente Justino Malheiros que ele pode a qualquer tempo rever seus atos. Então isso pode ser resolvido de forma administrativa ou pela Justiça, que está aguardando a decisão do mérito dessa ação do vereador Diego Guimarães. Administrativamente, foi nos informados que o vereador Justino já deu vistas do processo para a manifestação do vereador Mário Nadaf e do vereador Adevair, que no caso poderiam ser atingidos com essa decisão, para que ele se manifeste sobre o caso, para aí sim ele tomar uma decisão quanto se altera essa composição ou não. Caso ele decidir pela alteração, ele vai ter que comunicar ao juiz, ao judiciário, essa alteração, até porque ela está suspensa, e aí sim tomar essa decisão. Mas, a princípio, está aguardando essa decisão do vereador Justino Malheiros para que ele possa resolver administrativamente essa situação, essa alteração da composição dos membros da CPI. Por falar em justiça, o senhor dizia agora há pouco aqui que o Ministério Público solicitou à CPI as informações, o que já se apurou no decorrer aí da CPI do Paletó. E foi solicitada aí pelo promotor Clóvis de Almeida Júnior, que está entrando com ações com a turma que foi flagrada em vídeo, colocando a mão na propina. O vereador, o promotor Dr. Clóvis, ele encaminhou uma requisição de documentos à CPI, direcionado ao presidente, no caso que seria a mim, só que como ela está suspensa, a gente repassou esse encaminhamento ao presidente Justino Malheiros, que já encaminhou ao Ministério Público toda a documentação, as filmagens, todo o processo da CPI. Já foi encaminhado? Já foi encaminhado, já está em mãos do Dr. Clóvis. Certo, vereador, o Ministério Público já tinha falado que estava esperando a relatoria, né, o parecer final da CPI, para poder, talvez ou não, instaurar o inquérito contra a improbidade, por improbidade administrativa, contra o prefeito de Cuiabá, Emanuel Pinheiro. A gente sabe que a CPI está travada, o senhor que é o presidente dessa CPI, com certeza não era esse o andamento que o senhor queria. Caso a CPI volte com uma nova composição, se falou muito em convocar outras pessoas para essa CPI, pessoas-chave também, sim, até mesmo fazer a cariação. Ainda é possível a gente ter esse andamento lá na casa? Sim, sim. Tanto que a gente até acompanhou o Dr. Clóvis, ele acabou ouvindo o ex-deputado José Geraldo Riva, que também era uma das pessoas que a gente quer ouvir na CPI, até para contribuir com essa investigação, até porque ele participou dessas reuniões que validou essa questão do MT integrado, que justamente recebido aqueles 50 mil mensais, dentre eles o prefeito Emanuel Pinheiro. Daquele mensalão de 600 mil, que foi denunciado pelo ex-governador. Pelo ex-governador. Alterando a composição da CPI, nós vamos sentar com os demais membros, validar aquelas ações oitivas, atos que foram praticados pela CPI, que for concordância da maioria deles. O que não for, a gente vai anular os atos. Como, por exemplo, podemos anular o ato que cancelou todas as oitivas futuras.
e prosseguir para o relatório final, como hoje foi validado. Vou propor isso, com a alteração dos membros, a gente cancelar aquele ato que foi proposto pelo presidente da Casa, Justino Malheiros, para que a gente possa ouvir novas pessoas, solicitar mais documentos e aquelas acariações que são necessárias para melhor apuração dos fatos, já que nós só ouvimos um lado, que foi a questão dos delatores. Agora precisamos ouvir o prefeito, o irmão do prefeito, o ex-deputado José Geraldo Riva e outras pessoas que podem contribuir com a investigação. E se tiver essa continuação da CPI, qual que é o prazo de término? Porque a população, ela se pergunta esse prazo e também cobra. Na verdade, há uma descrença em relação à CPI, né? A maioria da população sempre fala, tudo vai acabar em pizza, mas a gente não pode ter esse tipo de pensamento. Tem que acreditar. Existe um prazo, caso a CPI retorne, com os novos membros e os trabalhos retornem também, de conclusão? Sim. Com a decisão judicial, até o prazo dela foi suspenso. Então, a gente tem em torno de 60 dias ainda para apurar os fatos, bem como ela pode ser prorrogada. Com essa possível nova composição, pode haver uma solicitação para o plenário para que ela possa ser prorrogada e aí sim a gente continue a apuração dos fatos. Então, a CPI ela tem um prazo, mas ela pode ser prorrogada. Vereador, como presidente dessa CPI, pela apuração, pela investigação, pelos depoimentos, pelas revelações que foram feitas até aqui, em função dessa solicitação dos documentos à CPI pelo Ministério Público, o senhor acredita aí que cabe, por parte do Ministério Público, da própria Justiça, aí, um pedido de afastamento do prefeito Emanuel Pinheiro? Existiriam elementos para isso, na avaliação do senhor? Nós acreditamos que com o que a CPI tem hoje, tudo que a CPI tem hoje, a gente ouviu um lado da história. As imagens são fortes e no nosso entendimento, até quando parou a CPI, a questão que está sendo investigada compromete muito o prefeito Emanuel Pinheiro. Todos os relatores foram categóricos. Os documentos que estão na delação que é pública do ex-governador Sr. Barbosa compromete o prefeito Emanuel Pinheiro. Então, são questões assim, muito, muito graves que eu acredito que o Ministério Público pode depurar melhor e até partir para um afastamento do prefeito. Além desse atraso da CPI, outra coisa que a Câmara vem aí sofrendo, na verdade, vem sofrendo com um desgaste de imagem, né, vereador, com várias denúncias, principalmente aí de funcionários fantasmas. Também teve o desgaste do troca de função do Diego Guimarães, que é uma pessoa que cobra muito aí o andamento, é um vereador que cobra o andamento da CPI do Paletó. E como conseguir resgatar a boa imagem da ainda chamada Casa dos Horrores? Com a mudança de atitude, né? A Câmara, a população de modo geral não vê na Câmara Municipal a Casa do Povo, né? As ações que são divulgadas da Câmara, em sua grande maioria, acabam sendo de forma negativa. Então, precisa cada vereador... O povo, por exemplo, não sabe o que a Câmara está fiscalizando. Tanto que nós vamos propor um plano anual de fiscalização da Câmara Municipal para ser divulgado para a sociedade, onde mostrar para toda a sociedade o que a Câmara está fiscalizando, uma ação de fiscalização da Câmara, instituição Câmara Municipal como fiscalização, como agente fiscalizador. Cada vereador faz o seu papel individualizado, mas a Câmara em si tem que estar, o que ela fiscaliza em si, a população não sabe. Então, uma agenda propositiva, mudança de atitude. Nós vemos no plenário algumas questões pessoais que acabam ocorrendo. Então, isso e ações que ocorreram no passado contribuem para essa imagem negativa da Câmara Municipal. Vereador, existe um movimento aí para se mudar o regimento da Câmara Municipal para que se permita a reeleição que beneficiaria o atual presidente Justino Malheiros. Esse projeto ainda não entrou em pauta, de mudar o regimento. Teria aí alguma negociação, de um lado mudar o regimento e de outro colocar em votação as contas do ex-prefeito Mauro Mendes? Nos bastidores, o comentário é forte sobre isso. Isso. O comentário saiu realmente. Esse projeto de alteração do regimento para permitir a reeleição do atual presidente, e no caso nos próximos vindouros, Justino Malheiros, está em discussão mesmo, mas o projeto em si não entrou
não foi lido, não entrou para discussão da Câmara. Meu posicionamento, não tem problema nenhum eu falar aqui, eu sou contra qualquer continuidade, principalmente de gestão na presidência da casa. Não pode perpetuar no poder, a gente todos têm que contribuir com ações de transparência. Então, essa troca de presidentes é necessária até para uma oxigenação do poder e até para melhorar a imagem do Poder Legislativo Municipal. Uma pessoa que perpetua no poder prejudica ainda mais essa imagem tão arranhada como nós já falamos aqui. Presidente, obrigado pela presença e pelas informações aqui no Jornal do Meio-Dia. Eu que agradeço mais uma vez e boa tarde a todos. Obrigado, vereador.